capítulo 14, versículo 22, amém? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, amém? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Amém? Vamos estar lendo. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: em verdade, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Amém? Acredito que todos já ouviram falar dessa passagem. Amém? Nos diz que Jesus estava ali, né, com a multidão, que aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão com Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus mandou os discípulos ir para o barco. Amém? E Jesus ali, ele ainda ficou ali despedindo a multidão. E logo depois a palavra lá nos diz que Jesus vai para o monte orar, como era de costume de Jesus estar no monte orando. A palavra de Deus diz que quando o barco já está em alto mar, aleluia, o vento está ao contrário, o barco está ali sendo açoitado pelas ondas, amém, pelo vento. E ali a palavra de Deus vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando sobre o mar. E os discípulos estão ali dentro daquele barco, imagino eu, já apavorados, amém? Com aquela situação, aleluia. Quando eles se deparam com Jesus andando sobre aquelas águas, eles ficam com medo, eles acham que é fantasma. E começam a gritar, falando que Jesus era fantasma. Mas Jesus vira para aqueles discípulos e fala: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? O que eu quero dizer até aqui com essa palavra, amém? Jesus mandou os discípulos ir para o barco. Chegando no barco, o vento começou ao contrário. O barco começou a ser açoitado pelas ondas e pelo vento. Parecia que Jesus não estava ali naquele lugar. Parecia que Jesus havia deixado eles naquela situação. Mas é como eu disse hoje no monte, foi num de repente Jesus, ele apareceu andando sobre aquele mar. Foi num de repente que Jesus apareceu para aqueles discípulos no meio daquela situação. O que eu quero dizer aqui nessa noite, eu quero dizer para mim e para você, que de repente você pode estar vivendo uma situação que parece que Jesus, ele não está contigo. De repente você pode estar vivendo uma situação que parece que Jesus, ele não está olhando a situação e o momento que você está vivendo. Mas assim Deus manda eu te dizer, é num de repente que eu apareço no meio dessa situação. Aleluia. É num de repente que eu apareço no meio dessa dificuldade que você está vivendo. É num de repente que eu apareço no meio desse vento ao contrário. Aleluia. Como eu costumo dizer, Pedro, ele foi muito ousado, que quando Jesus fala que é ele,
Pedro vai dizer e vai falar assim para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. Jesus fala para ele: vem. E é como eu disse hoje, Pedro, ele tinha ousadia, mas quando ele começou a andar sobre as águas, ele até andou sobre as águas, mas quando ele percebeu o vento ao contrário, ele afundou. Aleluia. Ele tinha ousadia, aleluia, mas o medo fez ele afundar. Aleluia. Ele tinha ousadia, mas quando ele percebeu o vento ao contrário, ele começou a descer. O Senhor está falando aqui nesta noite: não basta você só ter ousadia, você tem que largar o medo de lado. Não basta você só ter ousadia e olhar, observar o vento que está ao contrário. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que quando Pedro, percebendo o vento ao contrário, ele começa a afundar. Ou seja, quando Pedro estava com a sua vista, com a sua mente focada em Jesus, ele estava andando por cima da situação. Mas quando ele começa a perceber o problema, ele começa a afundar. Sabe o que Jesus está falando aqui nesta noite? Enquanto você está com seus olhos focados em Jesus, você anda por cima da situação. Agora, quando você tira o teu foco de Jesus, começa a observar os problemas que está vivendo, você afunda. E Deus permite você afundar. Sabe por quê? Para você entender que o seu foco tem que permanecer em Jesus, que sem Jesus você não consegue, que sem Jesus você não passa, que sem Jesus você não alcança. Pedro só entendeu quando ele começou a afundar. Ele entendeu que só quem podia socorrer ele era Jesus, porque quando ele começa a afundar, quem é que ele clama? A Jesus. Não deixe você afundar, para você entender que você é dependente de Jesus. Não deixe você afundar, para você entender que teu foco tem que permanecer em Jesus. Então nessa noite, irmão, fica com essa palavra, amém? Que o seu foco, ele venha permanecer em Jesus, independentemente da situação que você está vivendo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser mais forte para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. Se coloca de pé.